Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Regina Scanfella, especialista em gestão da qualidade, e eu ajudo microempreendedores individuais e microempresários a aumentarem o lucro em 20% em 30 dias. E o tema de hoje é 3 maneiras que você deveria saber para aumentar o lucro da sua empresa. Quem não quer ter lucro, né? Mas antes de começar, eu quero que você faça uma análise da sua forma de trabalhar atualmente. Se o comércio da sua cidade já voltou a abrir, se a sua empresa já voltou a funcionar, como foi essa retomada? Eu estou falando isso porque já tem cidades que estão voltando. A cidade onde eu moro já voltou. Claro que voltou daquele jeito, né? Não é todo do jeito que era antes, mas voltou. Eu vou resumir aqui a minha experiência que eu tive hoje. Fazia tempo que eu não saía. Mas, é lógico, para ir no supermercado e voltar correndo, tudo bem, mas era só estava fazendo isso. Eu vou contar para vocês o que aconteceu hoje, foi a minha experiência, e eu quero que você pense se isso também está acontecendo na sua cidade. Eu precisei resolver um assunto na hora do almoço, aproveitei e fui naquele restaurante que eu ia sempre. Antes eu ia sempre num restaurante. E aí eu tinha que resolver alguma coisa lá perto e falei, já vou almoçar por aqui mesmo. Essa pandemia, esse isolamento social, eu nem sabia mais o que era em restaurante. Eu só almoçava em restaurante antes. Agora eu só peço comida para vir aqui no apartamento. Mas a diferença que eu notei é imensa. Não tem como não perceber. Antes, o restaurante vivia lotado. Vivia lotado. Muitas mesas, as mesas uma do lado da outra, não tinha problema nenhum. Muitos funcionários para atender. E os clientes se serviam sozinhos. Foram algumas coisas que eu notei. Além do que a moça do caixa atendia normal, como sempre, em todo lugar que a gente ia. Tal. Aí hoje eu fui lá no restaurante e eu percebi que eles reduziram a quantidade de mesas pela metade. Não tem mais cliente se servindo sozinho. Poucos funcionários atendendo e além disso, além de tudo isso, além de ter metade das mesas, poucos funcionários, aí ainda tinha poucos clientes sendo atendidos. Certo? O pessoal tá com medo e tá almoçando em casa. Muita gente está fazendo a própria comida e muita gente está pedindo no delivery. Aí eu estava conversando com um garçom e aí ele falou que antes da pandemia, antes do problema acontecer de verdade, o pessoal fechar o restaurante e tudo, porque eles chegaram a ficar fechados no começo, assim, eles fecharam mesmo as atividades. 4 funcionários foram demitidos. Mas eles têm vários funcionários, infelizmente, não teve o que fazer. Eles têm vários funcionários e estão mantendo os funcionários, mas muita gente está ficando em casa. Não está em casa porque está doente, eles estão em casa porque poucos clientes no restaurante, não tem porquê eles terem um monte de funcionário, né? Então, o pessoal está ficando em casa. Menos mal, né? Caiu muito o número de pessoas que vão lá, como eu falei, mas eles fizeram uma inovação. Para eles foi uma inovação. Passaram a fazer delivery. Eu me lembro que antes desse problema de fechar mesmo o restaurante, que eu ia sempre lá, o dono do restaurante nem falava de delivery nem nada, não entregava, era só o pessoal que ia lá mesmo. Mas eles resolveram fazer o delivery. Foi uma opção, né? Para eles, isso era uma coisa que eles nem cogitavam antes dessa pandemia. E aí, às vezes, é preciso ter um evento externo para fazer a gente pensar numa forma diferente de trabalhar, para a gente ganhar mais dinheiro, para ter mais lucro. Você já parou para pensar se existe alguma estratégia para aumentar o lucro da sua empresa? Muitos empreendedores provavelmente não pensaram. E cada pessoa tem a sua forma de agir, de planejar, de coordenar, de comandar. Cada um tem a sua individualidade e isso é absolutamente normal. Lógico, as pessoas são livres para agirem da forma que quiserem, certo? Para não perder o costume, eu vou contar para vocês uma historinha, porque eu sempre gosto de contar uma historinha. Conta a lenda
que um certo jovem passava por uma aldeia debaixo de um temporal, quando viu uma casa se incendiando. Aí ele se aproximou e percebeu que dentro da casa tinha um homem, sentado na sala em chamas, já com fogo na altura das sobrancelhas, né? Aí o jovem gritou: "Sua casa está pegando fogo!" "Eu sei", respondeu o homem. "E por que não sai daí?" "Porque está chovendo lá fora e a minha mãe me disse que na chuva eu posso pegar uma pneumonia." Pois é, olha isso. Quando eu leio essa história, a pessoa que escreveu, que leu a história, escreveu aqui, tá? Quando eu leio essa história, lembro de certas empresas que resistem a fazer mudanças, permanecem acomodadas, mesmo sentindo que estão sendo engolidas pela concorrência. Mesmo sabendo da evolução tecnológica, continuam na era do papel carbono. E mesmo vendo essa história da pandemia que começou lá na China, vendo isso, mesmo assim, não tomaram uma atitude. E olha, hoje em dia, quem não sabe que o mundo está globalizado? Ou seja, continuam na era do papel carbono. São empresas que preferem a inércia, manter seu modelo arcaico, em vez de buscar novas alternativas, às vezes arriscada. É verdade, mas que podem trazer muito mais chances de sucesso para a empresa do que se ela permanecer no estado de verdadeira paralisia, apoiada em meros paradigmas. Sábio é o homem que consegue mudar de situação quando vê-se forçado a isso. Você lembra da história que eu contei ontem aqui? Daquela pessoa que queria ficar muito rica com a empresa, mas não agiu para ter resultados cada vez melhores? Você lembra dessa história? Pois é, a falta de ação pode matar uma empresa, como aquela história que eu contei do incêndio na casa. Aí você fala: "Ah, Regina, a vida tá muito corrida, ando cansada, não tenho tempo." Ué, Regina, mas do jeito que as coisas estão, tem algum jeito de aumentar o lucro da minha empresa? Como eu disse ontem, a minha função aqui é ser o veículo que vai levar você ao destino que você quer, tá bom? E eu quero apostar que o destino que você quer é aumentar o lucro da sua empresa, tá certo? Eu aposto. Eu acredito que para ter um resultado cada vez melhor, o desânimo não pode existir. Sabe por quê? Porque o desânimo corta as asas de quem nasceu para voar. Pois é. Então, eu vou convidar você a se animar, porque a menos que a sua empresa esteja com a corda no pescoço, dá sim para aumentar o lucro dela, independente da situação em que esteja vivendo, tá bom? Tem um livro do Lair Ribeiro que eu li faz muito tempo mesmo, estava na moda na época, todo mundo lia esse livro. O sucesso não ocorre por acaso. Lá ele fala que realizar os seus sonhos e ser bem-sucedido na vida são conquistas que dependem essencialmente de nós mesmos. Então, ânimo, hein? E hoje eu vou te explicar uma dica prática de como aumentar o lucro, tá certo? Então, vamos lá. Mas antes eu vou explicar quais são as 3 maneiras de aumentar o lucro da sua empresa. Eu não sei como está a situação atual da sua empresa, mas eu tenho que falar principalmente para aquele empreendedor que não está tendo o lucro desejado. Então, quero alinhar com você alguns entendimentos aqui, tá bom? Não existe fórmula mágica e não existe dinheiro milagroso vindo do além, caindo do céu. Eu acredito que para o lucro ser constante e crescente, você precisa de um componente importante. Então, se você ainda está aqui comigo, é porque você já está preparado para ouvir o que eu tenho para compartilhar com você. Eu falo de conhecimento. Há muito empreendedor que não sabe o que é realmente o lucro. O que é o lucro de verdade? E se você que está aqui comigo já sabe,
Parabéns para você. Mas olha, tem muito empreendedor que, infelizmente, imagina que o lucro é uma coisa que na verdade não é. Daí não consegue fazer a empresa crescer por falta de dinheiro e não entende por que disso, que trabalha muito e não vê o dinheiro, entra e sai sem que ele tenha o lucro real. Então, é por isso que eu resolvi me expor aqui na internet, para ajudar você, microempreendedor individual e microempresário, a ter 20% de lucro em 30 dias. Assim, você vai poder colher os frutos do seu investimento, gerar emprego e aproveitar mais a vida. Isso pode ser desafiador, mas o que é a vida de um empreendedor se não superar desafios? Como eu falei, tem empreendedor que já sabe o que é o lucro, de onde vem o lucro, mas tem empreendedor que confunde o lucro com a diferença entre o valor pago na mercadoria e o valor da venda dessa mercadoria ao cliente. Mas por que isso é importante para você e para sua empresa? Por que ficar pensando em teoria, conhecer as coisas? Eu vou explicar isso para você mais para frente. Talvez você saiba, talvez não, mas quando o empreendedor entende o que de fato é o lucro, ele faz a empresa crescer e ter mais lucro. E hoje eu vou contar uma história que ilustra bem a importância de usar a inteligência, usar com inteligência o pouco conhecimento que tem. Segura, porque essa é muito engraçada. Toda semana, um velho fazendeiro tomava um trem para ir à cidade depositar em um banco o produto da colheita. Ele procedia assim havia muitos anos e no final da tarde retornava no mesmo trem. Na viagem de volta, também era rotineira a presença de um professor universitário que aproveitava a viagem para ler algum livro, corrigir alguma prova ou preparar algum teste para aplicar na aula. Com isso, ele se distraía e não sentia o tempo passar. Numa dessas viagens, o professor esqueceu a sua pasta na escola e ficou sem ter com o que se distrair. Então, ele resolveu puxar conversa com o velho fazendeiro que ele sempre via no trem. Boa tarde, cumprimentou o professor. Depois de dizer o seu nome, acrescentou: sou professor universitário, tenho 5 diplomas, falo 6 idiomas e sou muito viajado. Conheço todos os continentes. E o senhor? Quem é? Após também dizer seu nome, o velho acrescentou: mas eu não completei nem o primário. E o professor, vendo que entre eles não seria possível uma longa conversa, sugeriu uma brincadeira para passar o tempo. Eu lhe faço uma pergunta e o senhor me faz uma pergunta. Quem errar paga R$ 1 para o outro. Ah, eu não acho justo, disse o velho. Como eu tenho pouco conhecimento, se eu errar, eu lhe pago R$ 1. Mas se o senhor, que tem muito conhecimento, errar, aí o senhor me paga R$ 10. Olha só que proposta. Assim acertaram e o velho pediu para fazer a primeira pergunta. Eu já estou rindo porque eu conheço a história. O que é que tem 10 metros de comprimento, pesa 10 quilos, tem capacidade para transportar 10 pessoas e dá a volta ao mundo em 10 dias? Ele acha que pensou nos R$ 10, né? O professor pensou, mas não teve jeito de achar a resposta. Não sei, admitiu. Então me pague os R$ 10, disse o velho, estendendo a mão. O professor pagou e, percebendo a perspicácia do velho, disse: sendo a minha vez de perguntar, eu devolvo a mesma pergunta ao senhor. O que é essa coisa que o senhor me perguntou? Aí o velho respondeu: eu também não sei, respondeu o velho
e estendendo a mão disse: aqui está o seu R$ 1. O que vale não é a quantidade de conhecimento que temos, mas o que somos capazes de fazer com o pouco conhecimento que tivemos a oportunidade de receber. Eu tô rindo até agora, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Coloquem nos comentários, pessoal do YouTube, do Facebook, estão gostando da historinha? Eu tô rindo muito. Muitas empresas fecharam justamente por acreditar que lucro era uma coisa que, na verdade, não é. É por isso que hoje eu falo sobre lucro. Até pouco tempo atrás, eu falava de trabalho em equipe, de como cuidar bem da equipe, fazer tudo pensando muito na equipe. Mas de que adianta o empreendedor ter equipe, valorizar a equipe, se comunicar bem com a equipe, se não tiver lucro? Acaba gerando desemprego e fica sem equipe, né? E não é disso que o brasileiro precisa, não é mesmo? Então, agora eu vou dizer para você o que realmente é o lucro. O lucro é a diferença entre o que você pagou naquela mercadoria, somado com todos os outros gastos que você tem, fundo de garantia do empregado, paga salário, todas as despesas com o empregado, água, luz, telefone, tudo, aluguel, tudo que você tem de despesa, você soma isso com o que você pagou naquela mercadoria. E aí você faz o seu preço de venda. O preço de venda menos tudo aquilo que você gastou, contador, advogado, tudo que você teve de despesa. Tudo isso é o seu lucro. Tem empreendedor que confunde e acha que se ele pagou R$ 100 numa mercadoria, ele vender a 200, ele está tendo R$ 100 de lucro. E não é. Se ele comprou, pagou R$ 100, gastou R$ 1 com o advogado, R$ 1 com o contador, R$ 1 para pagar o fundo de garantia, R$ 1 para pagar os impostos, R$ 1 para pagar aluguel, R$ 1 para pagar funcionário. Ó, já se foram R$ 6. Então, olha, o lucro dele não foi de 100. Já podemos considerar que foi 94, tá certo? Então, tem que tomar muito cuidado. E se você acha que é difícil de ter lucro hoje em dia, eu te digo que você está enganado. Todas as empresas que têm o conhecimento do que realmente é o lucro, sabem como calcular o preço de venda do seu produto. E com isso, elas estão sempre em crescimento. Tá certo? E a empresa que eu trabalhei até pouco tempo não fechou na crise que teve por falta de produto em 2015, 2016, porque todos os funcionários estavam engajados em fazer a empresa sobreviver e crescer. O pessoal trabalhou muito, eu trabalhei muito para que essa empresa tivesse lucro. Trabalhei muito mesmo. E graças a Deus ela teve lucro. E olha, se ela tivesse lucro, se ela não tivesse o lucro, a gente sabia que o nosso salário ia chegar. Mas a gente trabalhou muito porque a gente tinha outros benefícios, tá certo? Então, para nós era muito importante que a empresa tivesse lucro. E quando eu fiz o trabalho voluntário, como avaliadora de organizações, esses prêmios, que eu falo aqui, não é me vangloriar que eu sei mais, não é nada disso. É porque eu aprendi muito e eu, por isso, estou aqui passando conhecimento para o pessoal que me segue, tá bom? Para você que me segue, tá? Então, olha, quando eu fiz o trabalho voluntário como avaliadora de organizações candidatas a alguns prêmios nacionais e estaduais, eu conheci empresas que trabalhavam muito para ter lucro. Elas tinham estratégias, tá? E não são somente empresas, não, tá bom? Porque lembram que eu falei que o lucro é o que você a diferença entre o que você pagou na mercadoria somado com todas as despesas e aquilo que você vendeu? Então, todas as despesas fazem parte do preço que você tem que computar. E ontem eu falei aqui que eu já visitei batalhão da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, tá? E por que eles estavam preocupados em
melhorar sempre. E uma das coisas que eles estavam preocupados é fazer o dinheiro deles render. O dinheiro deles, que eu digo, é reduzir despesa. E olha, bombeiro, polícia, eles têm o salário deles do mesmo jeito, mas eles estavam preocupados em ter menos despesa. E com isso, o governo do estado tinha menos despesa com eles e tinha maior lucro com o nosso imposto, tá? E eu tenho certeza que tem até hoje isso, tá? Porque o governo do estado de São Paulo que é o responsável por essas organizações, tá? E aí, quando elas têm menos despesa, o estado deixa de ter prejuízo, tá certo? Eles faziam manutenção de veículos de uma forma, olha, é muito, assim, olha, eu vou passar o meu conhecimento para vocês, e é lógico que eu não posso falar o nome de empresa nem nada, mas o que eu aprendi na empresa onde eu trabalhei e nessas empresas também que eu visitei, inclusive essas organizações, o Corpo de Bombeiros, a polícia, que eu passo esse conhecimento para vocês, tá bom? Então, todas essas organizações trabalham muito para terem a melhoria contínua. Fazem um bom planejamento, o que só ajuda a crescer. Você pode estar pensando, mas as coisas nem sempre saem como planejamos. Mas você não conhece a minha equipe. Fazer planejamento dá muito trabalho. Vou chegar e vou só trabalhar. E depois tem outra. Planejar toma tempo. Para quem acha que as coisas nem sempre saem como você planeja. Eu digo que quando você planeja, você tem a possibilidade de ver o que fazer para solucionar o seu problema, redirecionar e reduzir as falhas, certo? Se você acha que eu não conheço a sua equipe, eu te digo que pessoas têm muitas coisas em comum. E olha, eu conheço gente. E uma das coisas que todas as pessoas gostam é de ser reconhecidas. Isso eu falei ontem e eu vou falar sempre. As pessoas gostam de ter reconhecimento, tá? Repense as pessoas que cumprem as metas na sua organização. Ontem eu falei muito de meta, tá? Repense tudo que você faz, planeje, que você vai ver o resultado maravilhoso que essas pessoas vão apresentar para você. Se você acha que planejar dá muito trabalho, eu digo que você tem razão. Dá muito trabalho mesmo. Agora, se você tem um propósito, um ideal e você sensibiliza a sua equipe nessa direção, esse trabalho ficará muito mais leve, muito mais fácil de executar e vai te dar um resultado tremendo. Se você acha que planejar toma tempo, eu te digo que o tempo que você usa para planejar vai ser revertido em foco no que realmente importa para a empresa, agilidade nos trabalhos, e o correto é planejar muito antes de começar a executar, tá bom? 90% é planejamento e 10% é execução. Quando você começa a pensar, planejar, você executa muito mais rápido e com muito maior eficiência e eficácia, tá certo? Bom, jeito errado de ter lucro. Vou contar para vocês aqui. O jeito errado de ter lucro é não ter controle, não considerar os impostos, não levar as despesas em conta, se preocupar demais com o preço do concorrente. Pois é, quando você não controla, você não sabe onde está indo o seu dinheiro. E aí você acaba gastando mais do que você precisa, do que você pode. Outro jeito errado também é você não calcular o preço corretamente. Então, quando você não considera os impostos, você acaba achando aquilo que eu falei lá no começo do vídeo, achando que o lucro é só o que você pagou na mercadoria, a diferença entre o que você pagou e o que você vendeu. Esquece que tem imposto, que tem despesas, outras despesas, tem o aluguel, tem muitas outras despesas, e você às vezes se preocupa com o concorrente, você não sabe quanto ele pagou no preço da mercadoria dele, você não sabe quanto ele gasta de aluguel,
você não sabe quanto ele paga para o funcionário dele, às vezes até você sabe, mas não tem como você calcular o seu lucro baseado no preço do concorrente. Nessa história você acaba tendo prejuízo, tá certo? Então tem que tomar cuidado, por isso que muita empresa fecha, gente, porque não sabe calcular. E o jeito certo de calcular o lucro? Qual que é o jeito certo? Contar com o apoio da sua equipe, precificar corretamente, considerar as despesas, tá bom? O lucro é aquele dinheiro que você não vai usar, é aquele que você pode investir, que você pode curtir a vida, tá bom? Você poder curtir a vida tem coisa melhor? Agora, se você não tem controle, a probabilidade é de você acabar tendo um lucro menor ou até mesmo prejuízo, tá bom? Agora eu vou te apresentar 3 passos para você começar hoje mesmo a melhorar o seu lucro. Se você tiver papel e caneta na mão, você pode anotar. Se você não tiver, também não tem problema, o vídeo vai ficar aqui disponível para você, tá bom? Então vamos lá. Primeiro passo, reduzir as despesas. Segundo passo, conhecer todos os impostos que incidem no seu negócio. Terceiro passo, envolver a sua equipe no ideal da sua empresa, naquilo que você quer ver. Ontem eu falei isso aqui. Pensa na sua empresa daqui a 5 anos, como ela vai estar. Pensa nisso 2 vezes por dia e vai pensando uma estratégia para você chegar lá daqui a 5 anos, né? Então, olha, hoje eu já tô te dando uma outra dica. Você lembra, ó, envolve a sua equipe no ideal da sua empresa. Faça a sua equipe sentir orgulho de trabalhar na sua empresa. Esse é o terceiro passo, tá bom? Então, ó, reduzir despesa, conhecer os impostos e envolver a sua equipe. E hoje, agora, eu vou te dar uma dica prática que vai te ajudar bastante. E eu vou falar com base na minha experiência, tá? Controlar o seu consumo de água e energia diariamente. Definir uma meta de redução e envolver a sua equipe. Por que que eu falo isso? Eu vou explicar para você por que que eu falo isso, porque eu via muito acontecer lá na empresa onde eu trabalhei. O pessoal recebia conta de água, ia lá reclamar que a conta veio alta. Reclamar que veio alta, que o hidrômetro tá maluco. O hidrômetro, para quem não sabe, é aquele marcador que marca lá o que você está gastando de água. Então, o hidrômetro é aquele marcador que fica na entrada de água lá do imóvel. O pessoal recebia a conta de água e ia lá na empresa reclamar que a conta estava muito alta. E não sabia. Ele falava, não, o problema é o hidrômetro, pode mandar trocar aquele hidrômetro. E olha, 99% dos clientes que iam lá, eles reclamavam que o problema era o hidrômetro. Aí a empresa mandava um funcionário fazer uma vistoria no imóvel. Lógico, a gente pedia para ver o hidrômetro, mas a gente pedia para fazer uma inspeção dentro do imóvel. Avisava o cliente, tudo bem, a gente avisava, pedia autorização, ele sabia, ele queria reduzir a conta e ele queria afirmar com todas as letras que o problema estava no hidrômetro. Mas a gente tinha, imagina, uma empresa grande, tinha muitas formas de mostrar para o cliente que nem sempre o hidrômetro é o responsável pelo aumento no valor da conta. Aí o funcionário ia lá, fazia todos os testes, que tem os testes certinhos para fazer, e ele constatava que tinha vazamento. E tinha teste que a pessoa via. A gente tinha um teste que a gente chamava, a sigla era MIP. Eu não me lembro o que significava mais o MIP, mas era um teste que eles faziam assim. Eles tiravam o hidrômetro, eles desconectavam o hidrômetro do cavalete. O cavalete é aquela canalização que tem, que traz a água da rua e leva para dentro do imóvel. Então, para chegar no imóvel, aqui ficava o hidrômetro, tá? Então, ele tirava o hidrômetro, desroscava ali, pegava um tubo de PAD. O tubo de PAD é aquele tubo o pessoal acha que é plástico, mas não é plástico, mas tudo bem. Que liga, né? Que liga a rede da empresa no cavalete. Eles pegavam um tubo separado, é um tubo azul, e conectava no hidrômetro e punha um tufo que prendia lá a água, tá?
Aí, nesse MIP, nesse tubo, tinha um furinho de propósito. E aí, a gente tapava lá e abria o registro e falava, olha lá o hidrômetro, tá movimentando? Tá. Então, o pessoal abria e estava movimentando o hidrômetro. Aí, eles tapavam aquele furo. Acho que não tinha furo no cano, não. Eles tapavam, eles colocavam o tufo depois. Eles punham como se fosse uma mangueira, né? E aí, depois, eles tapavam. E a hora que tapava, o hidrômetro parava. Ou seja, era problema de vazamento dentro do imóvel. E olha, é incrível se você vê como é o aumento do consumo de água quando tem vazamento. Dá até dó de ver. Então, o proprietário do imóvel ou o inquilino, ele precisa se preocupar com isso. E é por isso que hoje eu falei para você essa dica. E se acontece com a água, pode acontecer com a energia. Mas eu não vou falar para você fazer isso com a energia elétrica, tá bom? O da água eu conheço. Da energia elétrica tem os testes também que você pode fazer, mas eu não tenho conhecimento assim exato de como é que eles fazem, porque é diferente, né? Mas se você não tá tendo saída, assim, a geladeira tá desligada, o micro-ondas desligado, tudo desligado, não é para passar energia. E tem imóvel que tem perda de energia, tá? O de água, eu tenho muito conhecimento por ter trabalhado mais de 30 anos com isso. Não vou falar para você que o hidrômetro nunca dá problema. Pode acontecer, mas 99% dos casos de conta alta era problema de vazamento, tá bom? Quando se constatava que a leitura estava certa, tudo certinho, ia lá, constatava, era vazamento mesmo, tá? E isso o empreendedor precisa se preocupar, tá certo? Porque tem estudos antigos, e hoje é menos ainda, que o consumo por pessoa num imóvel residencial era de 200 litros por pessoa por dia. 200 litros, tá? Faz um cálculo aí, porque muita gente gasta muita água, e 200 hoje em dia é muito, tá? Esse estudo que eu falo é um estudo antigo, tá bom? Então, olha, eu falei as dicas, ensinei, e quando eu falo de consumo de água, eu falo muito, porque eu conheço, tá? Eu trabalhei 32 anos numa empresa que trata água, então eu posso falar, tá bom? É isso. Então, olha, faz o controle. Então, é uma dica muito simples. Vai lá e controla todo dia, tá bom? Um vazamento de água, eu vou falar de água. Um vazamento de água durante um dia já dá uma diferença na conta, tá? Então, fica atento, tá certo? Bom, e se você também quiser saber como faz para reduzir o seu consumo residencial, quiser depois perguntar alguma coisa para mim, pode perguntar também nas redes sociais que eu respondo. E também vocês têm as empresas que fazem o atendimento da cidade de vocês, que também tem o site dela que pode também ensinar. Mas eu tô aqui também, eu posso te ajudar, não tem problema nenhum, tá bom? Eu ajudo, eu gosto de ajudar as pessoas. Bom, então é isso, pessoal. Lembrando que esta semana e a próxima, eu e vários empreendedores estamos numa jornada de aquecimento para um evento que será na outra semana, tá bom? Eu falo da jornada Empresa Lucrativa, em que eu faço lives de segunda a sexta-feira, sempre às 18h07. E na quinta-feira, 2 de julho, às 20h27, prestem atenção, porque vai ser em outro horário. Segunda a sexta é às 18h07. Mas na quinta-feira, 2 de julho, vai ser às 20h27. Eu vou fazer esse evento ao vivo, 100% online, 100% gratuito, especialmente para empreendedores. A minha melhor aula de todos os tempos, que eu vou ensinar microempreendedores individuais e microempresários
a aumentarem o lucro em 20% em 30 dias. Você pode se inscrever na página que está na minha bio no Instagram, tá bom? Meu Instagram é @regina.scanferla. Você pode se inscrever então lá e se esse vídeo te ajudou ou poderia ajudar algum empreendedor, lembre-se de compartilhar, tá certo? Quando você compartilha, você ajuda o seu amigo empreendedor, tá? Se essa informação é válida para você. Você ajuda o seu amigo empreendedor a aumentar o lucro dele com conhecimento, que eu falei hoje de conhecimento aqui, tá certo? E você também me ajuda a ter o meu canal lá no topo do Google, tá? Eu sempre brinco aqui, mas não é brincadeira não, eu quero chegar lá. Vocês vão me ver lá ainda, hein? Então, compartilha, curte, tá bom? E isso também é as plataformas, né? O Google, o Facebook e o Instagram, eles entendem que esse vídeo, ele tem valor, daí ele não vai me bloquear, tá certo? Bom, juntos nós vamos transformar o empreendedorismo no Brasil. Eu conto com você, tá bom? Por hoje é só. A gente se vê na segunda-feira, se Deus quiser. Muito obrigada, pessoal, pela presença de vocês aqui. Quero agradecer de coração. Um beijo, fiquem com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.